Olá, gente querida, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem e estejam aí bastante animados para mais uma aula de ensino religioso. Hoje, num formato um pouquinho diferente, preparei aqui um material bem legal para vocês estudarem, até porque nós temos um tema muito legal, muito interessante para a gente discutir hoje, que é símbolos e simbologias. Vocês sabem o que são símbolos? Já viram algum símbolo por aí? Sabem o que eles significam? Sabem qual é a importância do símbolo? Vem comigo, gente, vem comigo que hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa linguagem muito importante para a humanidade, que é a linguagem simbólica. Como vocês sabem, símbolos são elementos que a gente pode encontrar o tempo todo em qualquer lugar. São diversas imagens. Por exemplo, esse símbolo aqui, vocês conhecem? Essa daqui é a estrela de Davi. Quando a gente vê essa estrela, a gente já começa a pensar em coisas como Israel, começa a pensar em judeus, em judaísmo, porque esse é um símbolo que nos lembra a religião judaica e o povo de Israel, não é verdade? E esse outro símbolo aqui, vocês conhecem? Vocês estão andando na rua, o pai de vocês está dirigindo o carro, aparece uma placa dessas, pá, você sabe que tem que parar, você não pode ir adiante, tem que fazer uma parada. O seu pai dirigindo o carro, sua mãe dirigindo o carro, vai chegar nessa placa e vai dar aquela paradinha, porque ela sabe que isso é um sinal, um símbolo para parar. E esse aqui, hein? Vocês conhecem? Com certeza, né? Viram esse desenho, celular cortado aí com a tarja vermelha, significa que é proibido usar celulares, ou seja, nesse lugar onde tem esse símbolo aqui, você não pode usar celular. Os símbolos, gente, fazem parte da nossa realidade. Estão em todos os lugares. Mas o que é um símbolo? Vamos dar uma olhada? Símbolos são imagens, figuras e signos que representam algo abstrato para um grupo significativo de pessoas. Quando falamos em símbolos, falamos em algum significado que ele carrega. O símbolo tem a função de comunicar algo de maneira rápida e certeira, sem o uso de palavras. Ele sintetiza em um único desenho uma série de conceitos e ideias. Então, o que é um símbolo? Um símbolo é uma imagem, um signo que é utilizado para passar uma mensagem, para falar algo, não necessariamente com palavras. É o exemplo aqui da estrela de Davi. Vocês estão vendo aqui no slide. Essa estrela, ela simboliza e significa a religião judaica e relembra esse povo da tradição de Davi. O símbolo aqui de baixo. Vocês não precisam escrever, não precisa ninguém escrever proibido usar celular. Você vê esse símbolo, você sabe que naquele lugar não pode usar celular. E são diversos símbolos. Os símbolos são então essas imagens que são utilizadas para passar uma mensagem que não necessita de palavras. Os símbolos, gente, são usados desde a pré-história, muito antes até que a invenção da escrita. Quando a gente conhece aí as figuras rupestres, como vocês veem aqui no slide, essas figuras são feitas de símbolos. Os homens da caverna pintavam isso lá nas cavernas e quando eles viam, eles entendiam que aquilo era narrativa de uma caça, era descrição de um animal. Isso porque os homens sempre utilizaram símbolos para transmitir suas ideias, mesmo sem a necessidade de palavras. Você aí que está assistindo, com certeza deve conhecer muitos símbolos, pois todos os lugares onde a gente passa, lugares que a gente frequenta, são repletos de símbolos. Existem símbolos nas ruas, nos nossos celulares, nas embalagens dos produtos existem também símbolos. Querem ver alguns exemplos? Prestem bastante atenção. Esse símbolo aqui, vocês conhecem? Com certeza vocês conhecem esse aqui, não é? É o símbolo do WhatsApp. Quando eu vejo esse ícone, eu não preciso que tenha escrito o WhatsApp embaixo ou Zap Zap. Eu sei que isso aqui é o aplicativo de mensagens do WhatsApp, não é verdade? E esse símbolo aqui, quando vocês veem ele mexendo ali no meu celular, e de repente aparece esse símbolo que está aí na tela. Eu sei que esse símbolo significa que meu celular está no silencioso. Não precisa o celular me avisar, estou no modo silencioso. Não precisa,
porque eu vejo o símbolo e entendo a mensagem que ele transmite. E esse símbolo aqui, gente, conhecem? Se você vê esse símbolo em algum lugar, você já fica assim. Tem uma porta lá na escola que tem esse símbolo, você já sabe que não pode entrar porque é perigoso. Isso é uma placa de perigo, de atenção. Então você sabe que quando aparece uma placa dessas, você tem que tomar cuidado, pois o lugar onde você está é um lugar perigoso, ou um lugar que você precisa estar muito atento, porque tem algum risco, alguma coisa perigosa pode acontecer naquele lugar. E esse próximo eu tenho certeza absoluta que vocês conhecem. Olha só, o emoji de risada. Ninguém precisa falar estou rindo. Quando alguém manda um emoji desses, eu sei que a pessoa quer dizer que ela achou engraçado, que ela achou aquela situação engraçada, então ela está rindo. Tá vendo a carinha dele? Eu não preciso escrever estou rindo. Basta eu mandar esse símbolo, o emoji que vai transmitir a minha emoção. Os símbolos, então, gente, são essas figuras, essas imagens que não precisam ter nada escrito, mas que ainda assim transmitem uma mensagem importante, transmitem uma mensagem que é entendida pelas pessoas que compreendem. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque um mesmo símbolo, ele pode ter diversos significados. Um símbolo que para nossa cultura significa uma coisa, para outra cultura pode significar uma coisa completamente diferente. Por exemplo, esse símbolo aqui é chamado de suástica. Infelizmente, a suástica foi adotada por um regime muito cruel chamado regime nazista, um governo da Alemanha que foi muito violento e muito cruel com uma boa parte da humanidade, além de ter feito muita crueldade durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês vão estudar isso com calma com o professor de história de vocês. E se quiserem conhecer mais, podem perguntar dele, que com certeza o professor Renato vai ajudar vocês a entender o que foi o regime nazista e como ele ficou conhecido. Mas esse símbolo, que quando nós vemos, nos lembra do regime nazista, porque nós temos essa ideia gravada da violência, do preconceito, da crueldade do regime nazista, toda vez que a gente vê esse símbolo, a gente pensa nisso. Mas, para o budismo, esse símbolo é esse aqui, ó, que também é chamado de suástica, aquele ali embaixo. Sabe o que significa para eles? Significa boa sorte. Esse símbolo já foi usado pelos celtas, pelos gregos, pelos hopis, pelos nepalenses. Diversos povos usaram esse símbolo e significava amizade, paz, boa sorte, boa fortuna. Era um símbolo bom. Mas como o regime nazista utilizou esse símbolo, nós interpretamos ele como algo negativo. Eu acho que seria até estranho você viajar para um templo dessas religiões e encontrar uma suástica. A primeira coisa que você vai pensar é, gente, será que isso daqui é do nazismo? Será que Hitler passou por aqui? Mas não. É um símbolo que tem um significado diferente para uma cultura, para uma tradição diferente. Isso é completamente normal, porque tradições e culturas diferentes podem sim ter símbolos diferenciados. Além dos símbolos, gente, existem outros tipos de elementos que também têm esse mesmo sentido do símbolo. É o que nós chamamos de simbologias. As simbologias envolvem coisas, objetos, animais ou outros elementos que para algumas culturas têm um significado especial. É o exemplo da coruja. Vocês sabem que o professor aqui é formado em filosofia, né? E o animal que representa o meu curso, filosofia, é a coruja. É uma simbologia para a gente, porque coruja representa sabedoria. Vocês sabiam disso? Que a coruja ela tem essa simbologia da sabedoria? Porque na Grécia Antiga, a coruja era o animal da deusa Atenas, que era a deusa da sabedoria. Então, por esse motivo, a imagem da coruja, o animal coruja, é visto como um animal de sabedoria. Outro exemplo é a árvore. Árvore significa para muitas culturas ancestralidade. Uma árvore representa ali, ela simboliza, ela significa a vida dos seus ancestrais, dos seus antepassados.
Por isso, algumas culturas indígenas, principalmente na região da América do Norte, acreditam que as árvores possuem um contato direto com os espíritos dos nossos antepassados, com os espíritos dos nossos avós, tataravós e assim por diante. Outra simbologia interessante é a do gato preto. É uma simbologia meio ruim, né, gente? Que a gente imagina que o gato preto significa azar, má sorte, e tem gente que até maltrata o pobre do bichinho por causa dessa simbologia. Mas também é uma simbologia. É um significado especial que se dá para o gato. Outro significado que o gato recebeu foi no Egito. Esse gato aqui, ó, do Egito, ele era considerado símbolo de poder e de graciosidade. Então ele era quase como uma divindade, era tratado como um deus no Egito, sabia? Os gatos eram tratados como divindades. Então esse gato simbolizava fertilidade, poder, a graciosidade do homem, era tudo simbolizado por este gato. Outro símbolo que nós temos também é a chave. A chave, que vocês estão vendo ali no canto, ela simboliza poder, significa domínio. Vocês já ouviram falar em cerimônias em que o prefeito, para homenagear uma pessoa, entrega as chaves da cidade? Claro que a pessoa não vai ficar com a chave da cidade para trancar e destrancar a cidade. É uma simbologia. A chave significa toda a honra e a importância que essa pessoa passa a ter para a cidade. Por isso ela recebe essa simbologia da chave. E nós poderíamos citar várias outras simbologias, gente. Por exemplo, aqui eu tenho a minha aliança, que é uma simbologia de um compromisso que eu fiz com uma pessoa. Diversas simbologias são presentes na nossa vida e estão aí se atualizando. Em todos os aspectos da nossa vida, nós utilizamos símbolos e simbologias para significar as coisas, para transmitir mensagens e até para se relacionar com o sagrado. Teve um pesquisador suíço, um psiquiatra chamado Gustav Jung, que realizou um importante estudo sobre como as sociedades constroem suas simbologias. E ele chamou o elemento que permite essa construção de inconsciente coletivo. Esse inconsciente, gente, se refere ao conjunto de ideias e imagens que um povo vai herdando, em alguns casos é até partilhado por toda a humanidade. É através desse inconsciente coletivo que é possível compreender muitos símbolos que são anteriores à nossa comunidade. Por exemplo, em vários lugares do mundo, a serpente, a cobra, é visto como um animal maligno, como um animal maldoso. Isso aparece no Gênesis, lembra? Que a cobra, a serpente, é quem tenta Adão e Eva no paraíso. Isso aparece em várias tradições como a cobra, como sendo um animal peçonhento, um animal maldoso. Isso está no inconsciente coletivo. É uma simbologia que, se você for buscar, não encontra origem. Não encontra por que foi criada essa ideia. Da mesma forma, o arco-íris. O arco-íris, em diversas tradições, é um sinal de aliança, de demonstração do divino, do sagrado. É um símbolo, uma simbologia de que Deus, de que a divindade se preocupa com o ser humano. Isso aparece no judaísmo, no cristianismo, aparece nas religiões célticas também. Então faz parte de uma ideia que pertence a uma comunidade muito grande e que chega a pertencer a toda a humanidade. E por que a gente está discutindo tantos símbolos? É porque as religiões também utilizam de símbolos. As simbologias, os símbolos diversos adotados pelas religiões são utilizados para representar elementos sagrados. Como nós sabemos e vimos também em aulas passadas, quando discutimos o sagrado, o elemento sagrado é algo misterioso, é algo que eu não posso simplesmente tocar. Eu não posso tocar Deus, eu não posso ver Deus como ele é. Então, para significar esses elementos, as religiões adotam símbolos religiosos, símbolos que transmitem esse sentido especial da relação com o divino, da relação com Deus. Então, todas as religiões têm um sistema de simbologias. Mas isso, galera, é tema da nossa aula da semana que vem. Ficou alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queriam perguntar? Podem perguntar aqui pelo Google Classroom que eu vou responder todas as perguntas. E agora, eu queria saber de vocês.
Vocês conhecem algum símbolo religioso? Pode citar exemplos? E aí vocês vão fazer uma tarefinha bem simples. Está vendo esse quadro aqui embaixo? Isso é um modelo para vocês seguirem. Vocês vão construir, então, um quadro com esses símbolos que vocês conseguiram perceber, que vocês conheceram, que lembram de religião. Por exemplo, um símbolo para o cristianismo é a cruz. Qual é a religião que ele pertence? O cristianismo. O que ele representa? O sacrifício de Jesus na cruz. Viram que fácil? Tentem fazer pelo menos 5 símbolos religiosos. Podem pesquisar também se vocês não lembrarem de 5. Se lembrarem de mais também, nada impede. Pode fazer no caderno, tira foto e envia aqui pelo Google Classroom que a gente vai avaliando, tá bom? Gente querida, um beijo no coração de vocês e até semana que vem.